Queridos, conforme é sabido da igreja, estando eu de férias, não pude dar continuidade às nossas exposições sequenciadas, de costume. Pela manhã nós tratamos sobre o tema do governo presbiteriano, em razão do nosso contexto da igreja local, mas eu vou dar agora à noite continuidade àquela pequena série ou minissérie de vários temas nevrálgicos, problemáticos da nossa geração, para orientar a igreja sobre aquilo que nós professamos e nós cremos. Por isso, irmãos, abramos a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos expor, irmãos, nessa noite, o segundo mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículos 4 a 6. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor. Senhor Deus, nos abençoa agora, Senhor, nessa ocasião em que Tua palavra será exposta a nós. Que o Teu nome seja bendito, Senhor, no nosso meio. Que a nossa fé se conforme à Tua palavra, Senhor. Que a nossa prática e a disposição do nosso coração também. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse ponto que será tratado hoje à noite é um ponto que tem gerado muito problema, muita objeção e, assustadoramente, muita polêmica. Um ponto que era pacífico no meio da igreja do Senhor, a igreja reformada, protestante, passou a ser extremamente, nos nossos dias, motivo de contendas e de taxações de radicalismo àqueles que assumem determinada posição. Aquilo que era comum apenas no meio dos romanistas, daqueles que não professam a mesma fé que nós, que fazem imagens e coisas afins, agora está se tornando comum no meio evangélico. O apoio, o incentivo e o encorajamento àquilo que o Senhor proíbe na sua palavra. Nós temos hoje em dia, irmãos, obras cinematográficas que têm arrebanhado multidões em aplausos como A Paixão de Cristo, Mel Gibson, o mais recente Moído, The Chosen, e até trabalhos supostamente missionários que trabalham fazendo imagens do Senhor Jesus e daquilo que Ele fez nos evangelhos, irmãos. E se não bastasse tudo isso, a forma mais comum que nós encontramos no nosso meio é a cultura das salinhas infantis, escolas dominicais, ou até mesmo dos cultinhos, em que se faz grande apelo imagético das imagens das pessoas da divindade, da trindade. E aí vem um grande problema. Se você se posiciona diante daquilo que nós vamos provar para a igreja hoje, que é bíblico, diante daquilo que nós professamos e que todos os presbiterianos, pastores, presbíteros e diáconos subscrevem integralmente, você é assustadoramente tratado e taxado como radical. Só que a questão aqui, irmãos, não é meramente a contenda por fazer imagens ou não. Esse ponto do segundo mandamento, irmãos, ele lida com duas coisas muito profundas em nossa alma. Lida, queridos, com a adoração ao Senhor e, mais especificamente, com o quanto o nosso coração quer se conformar à imagem de Deus. Porque se o nosso coração não quer se conformar à imagem de Deus em Cristo Jesus, irmãos, nós vamos tentar conformá-lo à nossa imagem. E o que está por trás aqui, irmãos, é exatamente isso. Não é um mero ponto de contenda, de animosidade, de picuinha ou de chatice, mas é o ser do nosso Senhor e o nosso relacionamento com Ele, irmãos, que está em jogo. O que nós temos diante de nós aqui, queridos,
é o que nós chamamos de segundo mandamento. Os 10 mandamentos, eles foram entregues como uma lei, um pacto, na verdade, entre o Senhor e Israel. Tendo ele libertado o seu povo do Egito, ele então firma um pacto com o povo e entrega explicitamente o resumo da lei moral. A Igreja de Roma, ela redivide os 10 mandamentos para que esse mandamento aqui, que foi lido como o segundo, não seja tido como o segundo, mas seja parte do primeiro. Então, eles vão e separam o 10º mandamento. Mas aqui, irmãos, explicitamente, o Senhor está se referindo a um outro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Ponto. O único Deus que vai ser adorado é este. Agora vem a forma como eu vou adorá-lo. Os 4 primeiros mandamentos, irmãos, estão tratando do culto e da adoração ao Senhor. Primeiro mandamento, quem eu vou adorar. Segundo mandamento e terceiro mandamento, como eu vou adorar. O segundo, no tocante ao aspecto exterior, não vou fazer isso por meio de imagens. E o terceiro, no seu aspecto interior, eu não vou tomar o nome dele em vão. E então vem o 4º mandamento, quando eu vou adorá-lo? No Shabat, é a adoração pública comunitária do povo do Senhor. Então, os 4 primeiros mandamentos, irmãos, eles lidam com a adoração ao Senhor. Só que daqui surge um problema. Ou melhor, antes de falar do problema, é importante colocar os mandamentos também nesse contexto aqui, irmãos. Veja o prefácio. Então falou Deus todas estas palavras. Versículo 1, agora o versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Muitas pessoas se aproximam dos 10 mandamentos, achando que defendê-los e sustentá-los é legalismo por si. E que os 10 mandamentos não valem para a igreja do Senhor. Ora, irmãos, qual é o contexto dos 10 mandamentos? O contexto é o contexto da redenção. O Senhor libertou o povo do Egito, o Senhor tirou com mão poderosa, ele salvou o povo do Egito, ele redimiu, libertou, comprou o seu preço, pagou o seu preço pela sua liberdade. Esse povo que é redimido, então é chamado pelo Senhor a viver da forma como o Senhor prescreve. A vocês que eu tirei do Egito. Veja, eu não estou mandando vocês obedecerem aos meus mandamentos para que vocês saiam do Egito. Mas porque vocês saíram do Egito, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. Não é salvação pela lei, mas é porque eu fui salvo, eu vou me conformar ao padrão desse Deus que me salvou. É nesse contexto aqui, irmãos, que os 10 mandamentos são inseridos. E aí tem uma informação que comumente, irmãos, foge a muitos quando se aproximam dos 10 mandamentos. Quando você olha, por exemplo, esse mandamento, o segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, nem em cima na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, etc. Então, muitos se aproximam desse mandamento e falam assim, não está proibindo fazer imagens de Deus aqui. Está proibindo fazer imagens da criação e adorá-la. Note, queridos, que há uma informação fundamental na compreensão dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o resumo da lei moral. A lei moral, ela foi entregue na forma de 10 mandamentos, resumindo toda ela em 10 palavras, como a Escritura chama, em 10 expressões. A lei moral, irmãos, é tudo aquilo que está na palavra do Senhor, que Ele ordena que tenha cunho moral. É por isso, por exemplo, que o nosso catecismo expõe os 10 mandamentos, destrinchando várias ordenanças morais que estão ali em cada mandamento. E aí, queridos, o que é que os nossos pais fizeram? Citaram vários textos bíblicos. Então, os 10 mandamentos, irmãos, é um resumo de toda a lei moral. Agora, qual é o resumo do resumo? Aí o Senhor Jesus Cristo nos deu. O resumo do resumo, o resumo dos 10 mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, qual é o resumo do resumo do resumo? Aí Paulo nos deu, Romanos 13. Quem ama, cumpre a lei. Quem cumpre a lei, ama. O resumo da lei é o amor. Então, note, irmãos, que a lei moral, ela está revelada em toda a Escritura Sagrada, mas os 10 mandamentos, eles são um resumo. E é aqui que o que nós vamos fazer essa noite, irmãos, é
descortinar o sentido desse mandamento e mostrando também como ele está intimamente ligado ao nosso coração, à nossa alma como adoradores. O que está por trás, irmãos, do segundo mandamento? Antes do segundo mandamento veio o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Eu e apenas eu sou o Deus de vocês. E se eu e apenas eu sou o Deus de vocês, há uma forma devida de me adorar. E então vem o segundo mandamento. O que é que pressupõe então o segundo mandamento, irmãos? Ele pressupõe o Deus vivo e verdadeiro. A natureza do Deus vivo e verdadeiro. Venha comigo para João 4. Nós vamos abrir muitos textos, irmãos. Se você não conseguir acompanhar, ouça a leitura com atenção. João, capítulo 4. Veja, por favor, o versículo 24. Note que o contexto de João 4 é sobre culto. Jesus está conversando com a mulher samaritana e ela percebe que ele é diferente, ele é um profeta. Então lança uma pergunta teológica sobre a adoração, sobre o culto. Jesus, onde é que eu vou adorar? Qual é o canto correto de adorar? Vocês, os judeus, dizem que tem que adorar em Jerusalém, no templo. Nós, samaritanos, em Samaria. Onde é que é para ser o Deus de Israel para ser adorado? E aí Jesus responde, o canto correto, agora, sob a antiga aliança, é o templo. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que que a adoração ao Senhor vai ser em espírito e em verdade? Veja, versículo 24. Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Você percebe? Deus é espírito, então a sua adoração vai ser espiritual. Ela não vai ser mais uma adoração carnal. Ela não vai ser uma adoração associada a exterioridades, a carnalidade. A adoração ao Deus de Israel tem de ser segundo a sua natureza espiritual. Agora, a primeira questão aqui, irmãos, para a compreensão desse mandamento é, me diga, como é que você representa um ser que é espírito? O conceito básico de espírito, irmãos, é que ele é invisível, ele é imaterial. Como que você pode representar o Deus vivo e verdadeiro que é invisível? Não há como representar, irmãos. A representação da divindade, ela é um ataque direto à natureza do Deus vivo e verdadeiro. Ele não pode ser representado em todos os seus atributos, irmãos. Aliás, queridos, querer representá-lo é querer conformá-lo à nossa imagem. Quando nós fomos criados à imagem dele. E o pecado nos corrompeu. Então ele nos chama a ter essa imagem restaurada conforme o que ele é em Cristo. Você percebe? Eu quero que você tenha isso em mente aqui o tempo todo, irmãos. A questão que está por trás aqui não é chatice. É o ímpeto do coração humano de o tempo todo querer conformar o Deus vivo e verdadeiro à sua própria imagem. Você, ser criado pelo Senhor, ser humano, você não foi criado para conformar a imagem do Deus vivo à sua imagem. Você foi criado a conformar-se à imagem dele. Isso é muito sério, irmãos. Ele é espírito, ele não pode ser representado, mas há uma insistência por aqueles que se opõem a essa doutrina. Então, nós vamos mostrar como que toda a Escritura Sagrada, ela esclarece aquilo que foi resumido aqui no segundo mandamento. Venha para Deuteronômio capítulo 4, por favor, querido. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9 a 24. Deuteronômio capítulo 4. Veja com atenção o que o Senhor fala aqui em Deuteronômio capítulo 4, irmãos. Ele chega ao povo de Israel e fala:
tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, veja, ele leva o povo de Israel de novo ao momento da entrega dos 10 mandamentos. Ele disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras. Note a ênfase. A fim de que aprenda a temer-me todos os dias na terra, que na terra viver, e as ensinarás a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança e vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois, note bem, segunda vez, aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja pela terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzidos a inclinar-te perante eles e des culto àquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Agora veja, por favor, o versículo 23. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo consumidor, é Deus zeloso. Esse finalzinho lembra alguma coisa a você? Hebreus capítulo 12, versículo 28. O autor aos Hebreus do Novo Testamento cita exatamente esse texto para falar sobre culto e a seriedade que a igreja tem que ter com ele. E se você for bem atento à leitura, querido, você percebeu a ênfase que o Senhor deu, dizendo, vocês não viram nenhuma figura, nenhuma aparência do que eu sou. Vocês ouviram a minha palavra. Vocês ouviram, vocês não viram. Vocês ouviram, vocês não viram. Ele repete enfaticamente, para então chegar à questão prática. Não façam imagens de mim. Nem de semelhança de homem, nem de mulher, nem de animal, nem de cordeiro, nem de leão, nem de pomba. Não façam imagem de mim comparado a nada na criação. Porque eu sou Deus zeloso. Eu sou fogo consumidor. Deuteronômio 4, irmãos, ele explica detalhadamente a intenção do autor da lei, quando ele deixa claro, não façam imagens, porque vocês não viram nenhuma aparência minha. Vocês ouviram a minha voz. A ênfase aqui, irmãos, cai exatamente sobre as palavras que Deus fala. E não alguma imagem que os homens podem querer conceber e imaginar. Se não bastasse isso, irmãos, então vem comigo para Deuteronômio 32. Quando na prática o povo quebra esse mandamento, irmãos. Aí você me diga se o Senhor se agradou ou não disso, se não havia problema nenhum fazer imagem do Deus de Israel.
Êxodo 32, irmãos. Verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhes: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei mais. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ora, Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. E o texto continua aqui, irmãos. O Senhor vê o que esse povo fez e diz a Moisés: desce, porque esse povo rapidamente se corrompeu. Eles já estão fazendo um ídolo. Eu vejo que esse povo é um povo de dura cerviz. Guarda essa informação aqui que o Senhor falou, irmãos. O que está acontecendo aqui, queridos? Moisés subiu para receber a lei do Senhor e passou lá 40 dias e 40 noites. E o povo ficou inquieto e impaciente. Então eles falam assim: Arão, a gente não sabe o que aconteceu com esse Moisés. Faz-nos, a Ara coloca assim, certo? Faz-nos deuses que vão adiante de nós. Então, Arão vai e coordena todo esse processo de idolatria, pega todo o ouro do povo e forma um bezerro de ouro. E aí é dito assim: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Primeiro que é um erro de tradução aqui, irmãos. Toda a estrutura da frase no hebraico ela é no singular. Então não é os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Sabe o que o texto está dizendo aqui, queridos? A tradução devida é este Israel, o Deus que te tirou do Egito. É tanto que isso é confirmado logo em seguida, quando Arão diz: amanhã é festa ao Senhor em caixa alta, ao Senhor Javé. Sabe o que o povo de Israel estava fazendo aqui, irmãos? Uma imagem do Deus de Israel. Eles não estavam fazendo uma imagem de Baal, eles não estavam fazendo uma imagem de Astarote, ou de nenhum dos deuses do Egito. Eles estavam representando o Deus que os tirou do Egito. E o que é que o Senhor fala a eles? Eu vou destruir esse povo. Ele não bate palma e diz: olha que fofinho, o povo fez uma imagem minha, que legal. Não. Só que tem um detalhe aqui, irmãos. Quando ele vai falar sobre o que o povo fez, ele diz: esse povo é um povo de dura cerviz. Versões como a NVI, elas vão e traduzem assim: esse povo é um povo teimoso, um povo obstinado. E é isso que significa assim essa expressão. Mas é muito mais do que isso, irmão. Se o Senhor quisesse somente nos dar a teimosia em si, ele teria usado a palavra em hebraico para teimosia. Ele fez questão de trazer a imagem que está por trás, a ilustração que está por trás. Assim como um bezerro teimoso enrijece a sua cerviz e o seu dono não consegue puxá-lo para ele fazer o seu serviço, assim esse povo se tornou. Se tornou, sabe, semelhante ao quê? A um bezerro de ouro. E aí o conceito é estabelecido na Escritura, irmãos. Você se torna igual àquilo que você adora. Se você adora falsos deuses, você se torna segundo aqueles falsos deuses. Se você intenta adorar o Deus de Israel da forma como ele não prescreveu, você vai se tornar igual não ao Deus de Israel, mas segundo aquilo que você inventou. Igrejas sensuais na sua adoração geram membros sensuais. Igrejas que apelam para os sentidos geram crentes que só caminham pelos sentidos. Igrejas cuja adoração é regulada pela palavra geram crentes apegados à palavra. Você se torna aquilo que você adora. Esse conceito é tão forte, irmãos, que vem comigo para o Salmo 115. Salmo 115.
Um salmo que nós cantamos com frequência aqui na igreja. E ele começa assim. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Veja que pergunta interessante, irmãos, que o salmista faz aqui. Por que as nações diriam, onde está o Deus deles? A resposta em seguida, irmãos, ela nos explica o que está acontecendo aqui. Os cananeus, os povos, os babilônicos, todos eles podiam pegar o seu falso Deus com o ídolo deles e dizer, está aqui o nosso Deus, povo de Israel. Onde é que está o teu Deus? Você não tem imagem dele? Aí a resposta vai deixar claro. Nos céus está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Nós não podemos pegar uma representação do Deus de Israel e falar, está aqui ele. Ele está nos céus. Aí então a resposta vai esclarecer ainda mais. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Aí veja, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O nosso Deus está nos céus. O Deus de vocês, o salmista fala, pode ser representado. Eles são obra das mãos dos homens, mas o nosso Deus não é obra das mãos dos homens. Ele não pode ser imaginado. Ele não pode ser encenado. Ele está nos céus e faz tudo conforme lhe agrada. Os ídolos de vocês têm boca e não falam. O Deus vive verdadeiro, ele fala e tudo acontece. Os ídolos de vocês têm mãos, mas não fazem nada, não agem, não apalpam. O nosso Deus age e faz acontecer. Eles estão colocando aqui um contraste, irmãos, dizendo, o nosso Deus não pode ser representado como o Deus de vocês. O Deus de vocês é a imaginação de vocês. O nosso Deus não. O nosso Deus é espírito. O Deus de vocês pode ser representado como vocês quiserem. Onde está o Deus de Israel? Não está aqui numa imagem. Porque ele não pode ser representado. Se não bastasse isso, irmãos, venha comigo para Abacuque. Eu disse à igreja que eu iria explicar o máximo possível do que a lei moral está contida nesse segundo mandamento. Abacuque, capítulo 2, irmãos. Note que coisa interessante, o Senhor fala por meio de Abacuque acerca das imagens. E é interessante, irmãos, um conceito que nós vamos mencionar em instantes. Na verdade, já é ocasião para isso. Em Isaías 48 e Isaías 45, dois textos nos deixam claro que ídolos, comumente nós pensamos que ídolos é a mera representação de um falso Deus. Então, um falso Deus é um ídolo. Mas um falso Deus, irmãos, não é meramente um ídolo, simplesmente. Ídolo é a representação de uma divindade. Então, qualquer divindade representada, aquilo que é representado chama-se de ídolo. Então, note bem isso aqui. O que é que o Senhor fala por meio de Abacuque? Abacuque capítulo 2, versículo 18, sobre as imagens da divindade. Ele diz, que aproveita o ídolo? Note, o que aproveita uma representação da divindade? Que proveito ela tem? Visto que o seu artífice o esculpiu. E a imagem de fundição é mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar?
eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Ou como na ACF, não há espírito nele. O Senhor está falando por meio de Abacuque, irmãos, que as imagens, elas ensinam mentiras acerca da divindade. Sim, queridos, mentiras. Qual imagem pode expressar a glória do Deus vivo e verdadeiro? Qual imagem pode expressar a dupla natureza de Cristo? Me diga. Qual imagem pode expressar, queridos, o Cristo exaltado, diante de quem, quando João teve um vislumbre dessa glória, ele caiu como morto? Qual imagem pode falar a verdade sobre o Deus vivo e verdadeiro? Então, o que o Senhor fala aqui, irmãos, é preciso. As imagens são mestras de mentiras. Elas ensinam mentiras, irmãos, as imagens da divindade. Vem comigo para Isaías. Veja que isso vai... Irmão, Jeremias primeiramente, na verdade. Jeremias capítulo 10. Isso se repete umas 4 vezes no livro do profeta Jeremias. 3 a 4 vezes. Jeremias 10, versículo 14 a 16. É impressionante, irmãos, porque o Senhor fala dessa forma acerca das representações da divindade e simplesmente a gente acha que isso é radicalismo, isso é exagero. Olha o que ele fala. Todo homem se tornou estúpido. Jeremias 10, 14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade são, olha só, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a aparecer. Não é semelhante a estas, aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele está falando claramente, é estupidez as imagens. E se tornam, ele começa, estúpido os homens que as fazem. Verso 16, não é semelhante a elas, aquele que é a porção de Israel. Ele não pode ser comparado com essas imagens. Isaías 41, irmãos, venha comigo, por favor. Tenha um pouco mais de paciência. Isaías capítulo 41, versículo 9. O Senhor diz... Na verdade, eu anotei o texto errado. Isaías 45. Versículo 16. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos, os que fabricam imagens da divindade. Ainda, Isaías 40. Volte comigo um pouquinho, irmãos. E esse texto aqui é fundamental nessa doutrina. No esclarecimento do entendimento do segundo mandamento. 40, versículo 18. Note só, irmãos. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante conformareis com ele? O artífice funde a imagem, e ourives o cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe a madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para habitar neles. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade o juiz da terra. Mal foram plantados e semeados,
Mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem ordenadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizeis ao Jacó e falas ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabeis? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele diz, com o que vocês vão me comparar? O sacerdote idólatra pode pegar a madeira e mandar o escultor escultir o seu ídolo. Um ídolo pode ser representado com ouro, a semelhança de qualquer coisa na criação. Mas vocês não ouviram, não, o Senhor fala. Vocês não foram informados que eu sou o Criador. Levanta a cabeça e olha para os céus. Quem foi que pôs em ordem as estrelas? Vocês vão me comparar com o que na criação? Vocês vão me representar igualando-me ao o quê? Que eu criei? Não. Eu não posso ser representado. Não há nada na criação que se compare ou que possa ser comparado a mim, irmãos. E se ainda alguma dúvida, querido, vem comigo para Reis. 1 Reis. Capítulo 12. O que está acontecendo aqui, irmãos? Eu vou resumir o texto, vou ler apenas o início. O que acontece aqui? Veja especialmente o versículo 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Isso lembra você alguma coisa? O que Jeroboão estava fazendo aqui, irmãos? Jeroboão, rei do reino do norte, quando o reino de Israel se dividiu em reino do norte, as 10 tribos, e o reino do sul, que ficou com a descendência de Davi, ele então tem uma ideia terrível. Para que o povo não fosse adorar onde Deus mandou eles adorarem, que era em Jerusalém, no templo, ele faz 2 bezerros de ouro, coloca em uma cidade e outro em outra, e diz, Israel, para que vocês vão adorar em Jerusalém? Está aqui o Deus que tirou vocês do Egito. Ele fez a mesma coisa que o Senhor repreendeu lá em Êxodo 32. E quando, irmãos, o Senhor vai explicar o porquê que o povo de Israel foi expulso da terra, venha comigo para 2 Reis, capítulo 17, versículo 16. Veja, se você olhar bem na sua perícope aí, tem a causa do cativeiro. Veja qual foi uma das causas do cativeiro. O Senhor diz, versículo 16, desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército dos céus, e serviram também a Baal. Agora veja o versículo 41. Assim estas nações temiam o Senhor, as que ficaram no lugar lá em Samaria, e serviam as suas próprias imagens de escultura. O que ele escreveu aqui, irmãos? Depois que o Senhor expulsou o povo do norte e as nações foram colocadas ali pelo Império Assírio, eles continuaram temendo ao Senhor, o texto diz. Eles temiam ao Senhor e serviam as suas imagens. Irmãos, essa é a marca da idolatria. Todo aquele que não quer submeter ao Deus de Israel, ele foge a um Deus segundo a sua imaginação. Essa é a marca, irmãos. E eu ainda quero trazer mais algumas questões aqui, queridos. Comente, as pessoas objetam. Mas, pastor, e a sarça ardente? E a pomba? Não são imagens de Deus? Não, querido. A sarça ardente, a pomba, a bola de fogo que passou por entre os animais cortados no pacto abraâmico, nenhuma dessas coisas são imagens de Deus. É aquilo que nós chamamos de teofania.
é uma manifestação visível da presença de Deus. A fumaça que encheu o templo, a Shekinah, inúmeras manifestações, inúmeras teofanias, elas não são representações de Deus, são manifestações pontuais àqueles que estão ali presentes da presença do Senhor. É a mesma coisa que acontece, irmãos, com as antropomorfias, que é você atribuir formas humanas à divindade. Ou você vai querer representar Deus como tendo asas de galinha. Porque Cristo falou, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu te quis apacentar, te acolher como uma galinha colhe os seus pintinhos. Ou quando o Senhor disse que Ele é a torre forte do seu povo, ou o escudo, ou o braço poderoso, quando Ele se levanta do seu trono. São todas imagens, irmãos, isto é, ilustrações que são atribuídas a Deus para que nós entendamos a mensagem que Ele quer nos passar. Alguém ainda pode levantar assim, pastor, mas é a serpente de bronze e os querubins no templo. Nada disso é quebra do mandamento. A partir do momento que a serpente de bronze passou a ser dourada, Ele mandou destruir. Mas a proibição não está em fazer imagem das coisas da criação. A proibição está em fazer imagens da divindade. Mas aí vem a maior de todas as objeções. Mas, pastor, Jesus, Ele encarnou. Jesus, Ele encarnou. Sim, queridos, Ele encarnou. Mas uma coisa que nos chama a atenção, irmãos, é que todas as descrições que são feitas de Cristo no Evangelho, nenhuma delas nos descreve a sua aparência. Você percebeu? Me dê um só texto nos Evangelhos, um só texto em Atos, um só texto em qualquer das epístolas que nos descrevam a aparência de Cristo, a sua fisionomia. Uma só pregação que os apóstolos tenham se levantado e dito assim, Jesus, aquele que era assim, assim, assado, que tinha os olhos de tal cor, que tinha um cabelo assim, que tinha... Nada. Nenhuma só palavra, irmãos, nos é dita sobre isso. Queridos, apenas descrições gerais nos foram dadas, irmãos. Nós sabemos que ele era um homem, que ele possuía um corpo. Só. Suficiente para nós entendermos a doutrina do Evangelho. Se isso realmente, irmãos, fosse importante, você acha que os apóstolos não teriam feito isso? Ou você encontra os apóstolos reunindo a galera, pessoal, vem cá ver. Eu vou ensinar Jesus, João vai ser o cego, e eu vou curá-lo aqui para vocês verem como foi que Jesus fez. É isso que os apóstolos faziam, irmãos? Não. 1000 vezes não, irmãos. Porque Cristo não mandou falar dele dessa forma. Ele mandou pregar, ele mandou anunciar, ele mandou descrever e contar, testemunhar. Todos os verbos associados à pregação e à evangelização envolvem oralidade, anúncio, não encenação, não imagens, porque isso é de pouquíssima, na verdade, sendo mais preciso, é de nenhuma importância. Ele encarnou, mas não nos deu uma só vírgula de descrição da sua aparência, irmãos. Agora me diga, se você ainda vai insistir, eu quero saber se você consegue representar a dupla natureza de Cristo em uma só pessoa. Porque se você não representar, e você representar apenas a sua natureza humana, você comete uma heresia. Todos aqueles que olhavam para Cristo sabiam que ele não era meramente ou apenas um homem. Todos se curvavam perante ele. Quer seja o coração se levantasse em raiva contra o Deus de Israel, quer seja se curvasse em adoração. Eles viam que não eram meramente um homem. Agora me diga, você vai fazer alguma imagem que representa a dupla natureza? Ou ainda, você vai fazer uma imagem e não vai se curvar perante ele? É loucura, irmãos. É tolice. Como Mark Jones disse, sendo Cristo a pessoa em quem as naturezas humanas e divinas estão inseparavelmente unidas, sua representação ainda é a representação de Deus. E toda imagem de Cristo que não reflita de verdade uma pessoa inteira, humana e divina, é uma representação falsa.
É uma blasfêmia. Esse Cristo glorioso não lhe foi dado a conhecer por imagens, irmãos. Esse Cristo glorioso lhe é anunciado pela pregação do Evangelho. Nenhuma imagem pode representar você, a glória do Cristo que é anunciada na Escritura. Para de infantilidade, irmãos. Se ainda há alguma manutenção disso no nosso coração. Nenhuma. E mais, irmãos, Cristo está glorificado. Se você não consegue forçar a representação dele no seu estado de humilhação, muito menos você vai conseguir representá-lo no estado de glorificação. É assim que ele está agora. Então você vai fazer uma figurinha de Jesus para ensinar ao seu filho. E sabe o que você vai estar ensinando sobre Jesus para o seu filho? Uma mentira. Essa imagem não representa o Cristo que a igreja serve. Ele está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, cheio de glória e de majestade, diante de quem, quando João o contemplou na revelação do Apocalipse, ele caiu como morto. Não ensinemos mentiras às crianças. A Escritura diz que a fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir. Mas eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Nunca teve isso. Mateus 28, o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai, ensinai. Deuteronômio capítulo 6, falando sobre a instrução às crianças, ele diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Guardarás, pois, isto no teu coração e as inculcarás aos teus filhos. Falarás delas com figurinhas. É assim o texto? Falarás delas, assentado, andando, dormindo, se levantando. Falarás, instruirás pela pregação e não pela imagem da divindade, queridos. Não pela imagem da divindade. Ele não ordenou, irmãos, nós apresentarmos ele para pregar o evangelho, irmãos. Não, porque não é pelo ver, é pelo ouvir, é pela fé. Se nós insistirmos nisso, irmãos, nós vamos insistir em uma fé muito, muito imatura. Agora venha comigo, irmãos, por favor, para 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Versículo 1, irmãos. Alguns podem insistir, mas, pastor, João fez descrições de Jesus no Apocalipse. Meu querido, toda descrição que há de Cristo ali no Apocalipse, na verdade, ela nunca é a mesma em todos os momentos. E usa-se uma linguagem apocalíptica, chamada pitoresca, exagerada. João, quando contempla Cristo, ele tem óleo de fogo, uma espada sai da sua boca, as suas vestes são resplandecentes, seus pés são de bronzes. Cada uma dessas referências, irmãos, apontam para algo dos atributos de Cristo. E não foi dado para você representar o Cristo que está ali sendo descrito. Mas ainda, irmãos, João diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Mas agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Sabe qual é a imagem que a igreja tem de ansiar? É contemplar o Cristo glorioso. Uma contemplação que os puritanos chamavam de visão beatífica. Uma visão que transforma. Quanto mais você contempla Cristo pela fé, mais você é transformado à imagem do verdadeiro Cristo que está assentado à destra do Pai. E quando Ele voltar, nós veremos como Ele é. E essa visão nos transformará à imagem dEle.
não é figurinha, queridos. Pega a história da arte. Pega a história da igreja. Quantos cristos diferentes foram representados até hoje, irmãos? Pega, por exemplo, um período da Idade Média em que a igreja de Roma representava Jesus galego, branquinho, dos olhos azuis. Meu querido, nós não temos descrições de como Jesus é, mas por uma questão óbvia do fenótipo da região, eu tenho certeza que ele não era galego dos olhos azuis, branquinho. Todas as vezes que Cristo foi representado na história da igreja, aqueles que o representavam queriam conformá-los à sua imagem e fazer um uso daquela imagem para seus propósitos iníquos. Nós não precisamos ir muito longe não, irmãos. Você nunca viu o Cristo progressista? Você nunca viu a representação do Cristo comunista? Você nunca viu a representação do Cristo LGBTQ++? Você nunca viu a representação do Cristo mais humanizado de The Chosen? O Cristo que é inseguro, o Cristo que erra, o Cristo que não quer receber adoração, ao ponto dos ímpios falarem sobre uma série como essa, dizendo: eu gosto desse Jesus. Uma repórter falou: ele é mais humano, ele parece mais conosco. Meu querido, pastor, isso é exagero. Toda representação ela vai conduzir à idolatria. Pastor, isso é exagero. Não, meu querido. Basta você ver os testemunhos nas redes sociais, o próprio ator dando entrevistas falando. As pessoas chegam para mim e falam: quando eu olho para você, quando eu penso em Jesus, eu só penso em você. Você me conecta mais a Jesus. Não tem, irmãos. A igreja de Roma começou assim. As imagens são um livro que o leigo lê. A igreja evangélica está fazendo a mesma coisa. Veja onde a igreja de Roma veio parar. Eu não sou profeta para dizer onde a igreja evangélica vai parar. Agora, irmãos, nós somos presbiterianos e também há um ponto importante de autoridade para nós. Os nossos padrões. Antes que qualquer presbiteriano que ouça essa exposição diga assim: esse povo é radical, é puritano, é exagerado, aquilo de sempre. Meu querido, qualquer pastor, qualquer presbítero, fizemos um juramento de subscrição de um padrão doutrinário que interpreta corretamente a palavra de Deus. E está lá na pergunta 109 do Catecismo Maior. O que é que nos é ensinado no segundo mandamento? Está lá: não fazer imagens e representações da divindade. Não sou eu que sou exagerado, radical. Se qualquer pastor ensina contrário a isso, ele é que é um homem desonesto. Ele é que é um homem mentiroso, que prestou um juramento e que ensina o contrário do seu juramento. Igreja, eu primeiro preciso aplicar tudo isso, mais uma vez, àqueles que não creem ainda no Senhor. Talvez você foi apresentado ao Evangelho por meio de imagens. Talvez você ache que assistindo séries de televisão que falam sobre Jesus, você está ouvindo o Evangelho. Você não está, querido. Você não está. Hoje o Senhor te chama a não olhar para Cristo por meio das representações da imaginação dos homens. Ele te chama a olhar para o Cristo que é revelado na Escritura Sagrada, no Evangelho, o verdadeiro Cristo, o puro Cristo, o glorioso Cristo. Ouça a palavra dele, ouça o que ele fala sobre ele mesmo na palavra. Não procurando algo carnal para você se agarrar, mas contemplando pela fé esse Cristo. Creia. Não no Cristo que é representado segundo a imaginação dos homens, mas no Cristo que é pregado no Evangelho. Lembremos, irmãos, que o segundo mandamento, ele termina nos lembrando da misericórdia do Senhor. Então, meu querido, se você que não crê em Jesus, se voltar para Ele, você vai usufruir exatamente isso aqui. Eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Conforme a sua alma, a imagem do Cristo verdadeiro pela fé.
receba a misericórdia que Ele oferece àqueles que se voltam à revelação do Deus verdadeiro e você será salvo. Igreja, mais uma vez, peca, quem crê que se pode fazer representação do Senhor, quem pratica e quem apoia. E eu posso falar na autoridade de Cristo, em nome de Jesus, peca, porque é o mandamento dele. E foi claramente argumentado em toda a Escritura Sagrada que esse é o padrão do Senhor. Eu estou dizendo que vai para o inferno? Não. Mas eu estou dizendo, santifiquemo-nos, crendo adequadamente naquilo que o Senhor fala. Conformemo-nos, irmãos, à imagem de Cristo. E não o contrário, querendo conformar Cristo à nossa imagem. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós reconhecemos, Senhor, o ímpeto da nossa carne de querermos conformar o Senhor à nossa imagem. E então, forjando um ídolo que nós chamamos de Deus de Israel, nós caminhamos para longe de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós e livra-nos da idolatria, Senhor. Livra-nos da idolatria da nossa alma, em nossa alma, Senhor, e livra-nos também da idolatria exterior. Livra-nos, Senhor, de insistirmos em objeções pueris e infantis, Senhor, contra a clara revelação da Tua lei, de toda a Tua objeção, Senhor, à feitura de representações da Tua divindade, da deidade, a única verdadeira, Senhor. Livra-nos, Senhor, da tolice de insistirmos em tratar o Senhor, o Deus de Israel, como os idólatras tratam os seus deuses, Senhor, seus falsos deuses. Tem misericórdia de nós, Senhor. E muito mais do que nos posicionarmos, Senhor, corretamente naquilo que é exterior, nós clamamos, Senhor, que a nossa alma se curve a Ti e que nós desejemos crer e contemplar pela fé o Deus vivo e verdadeiro que se revela na face de Cristo. Face que não é vista pelos olhos carnais, mas que é vista pela fé. Nós oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção, o Teu perdão pelos nossos pecados associados a esse mandamento. A Tua bênção, Senhor, para caminhar de forma agradável a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.